Amém? Deixa eu ver um negócio aqui. Jesus é bom. Aleluia. Microfone ligado. Deixa eu estender esse microfone para meu querido. Deixa eu passar uma toalhinha lá. Quando mexe aí, parece uma zona normal. Graças a Deus. A paz do Senhor a todos, mais uma vez. Pastor Afonso aqui no canal. Mensagem podcast com o Pastor Afonso. Mais uma vez, o nosso bate-papo. Eu acho que vocês devem estar conhecendo esse rostinho aí. Logo, logo, eu vou passar para o mesmo se apresentar. E já quero agradecer a você que tem nos acompanhado nesse humilde canal, Lázaro. Nesse humilde canal, nessa obra maravilhosa. É como se o Senhor tivesse me dado um queimado. Já viu quando você dá um presente a uma criança? Eu estou me sentindo assim. Eu estou regozijado com esse pedacinho de obra que o Senhor me deu. E você tem me ajudado através dos seus likes. Porque através dos seus likes, o YouTube reconhece que o bate-papo, a mensagem, está sendo de relevância. E ele propaga. Isso. Então nós conversamos, nós pregamos e vocês é que compartilham. Muito obrigado pelo seu compartilhamento, pelos seus likes. Continue dando seus likes, compartilhe. E eu fico muito grato mesmo. Eu não vou correr o risco aqui de agradecer nome, que eu posso esquecer de alguns, mas tenho aqui, eu sei quem são todos amigos, que estão, aqueles que não aparecem, mas estão intercedendo. E hoje estamos aqui com irmão, amigo, antes mesmo da gente ser evangélico, já tínhamos aqui uma amizade aqui em plataforma, e eu faço questão de trazer Lázaro e muitos. Tem muitos aqui ainda que vêm aqui, muitos. E hoje estamos com Lázaro, a sua primeira estadia aqui foi o seu próprio testemunho. Isso. A segunda vez o senhor veio aqui acompanhado com o nosso pastor Dória, quero já mandar um abraço para o mesmo. E já quero fazer um convite aqui, nesta noite, para o nosso pastor Rangel, que ele está ali administrando a igreja. Assembleia do Manuel Monte. Assembleia do Manuel Monte. Pastor Rangel, o senhor já é o nosso convidado. Deixa eu dar, antes de passar para você, Lázaro, deixa eu dar aqui um recadinho aqui. Esta semana já estamos sendo agraciados com a presença do nosso evangelho, diácono Lázaro, da Assembleia de Deus do Manuel Monte, né? Estará aqui na sexta-feira, pastor Paulo, da IGAD, a pastora Rita, da Casa de Oração, estará nos honrando aqui com a sua presença, e o nosso pastor Rogério também na quarta-feira. Graças a Deus por esses homens de Deus que têm valorizado esse trabalho juntamente com os demais. Lázaro, a palavra agora é sua. Em nome de Jesus. Paz do Senhor mais uma vez, pastor. Quero também saudar você com a paz do Senhor nesta noite e dizer que me sinto grato, pastor, mais uma vez por este convite de poder estar aqui participando desse trabalho evangelístico. Amém. Onde nós viemos aqui para falar especialmente Aleluia. Do Senhor Jesus. Aleluia. E agradecer, mais uma vez, por essa rica oportunidade. Eu que fico grato. Tive aqui outras vezes, essa é a terceira vez que nós viemos aqui. A primeira vez nós falamos um pouco do nosso testemunho. Da segunda vez também demos uma pincelada junto com o nosso pastor João Dória. E agora viemos aqui novamente falar da maravilha de Deus. E eu estou curioso para saber qual é o assunto. Amém. Passo a palavra para quem é de direito. Pois não, Lázaro. Eu fico grato, eu que me sinto honrado. Enfim, vamos orar, pedir direção ao Senhor, né, nesse momento. Pedindo a direção dele. Entendemos que sem ele, nada podemos fazer. Verdade. Soberano Deus e eterno Sim, Pai. Meu Deus. Primeiramente, queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, que não são poucas, são muitas. É verdade, Jesus. E te agradecer, Senhor, por mais um dia de livramento. Um dia na tua presença. Ó Deus, o que o Senhor quer falar conosco através desse bate-papo? Ó Deus, nos instrui, nos ensina, em nome de Jesus. Nosso irmão Lázaro, o que é que o nosso irmão diácono
tem para nós nesta noite. Fique à vontade. Assim, pastor, é bem verdade que nesses últimos dias eu gostaria de falar um pouco acerca de filhos. Gostaria de falar um pouco acerca de filhos. Sim. Até porque nós que temos filhos sabemos da maneira que nossos filhos eles agem, da forma que eles se expressam. Apesar que tem sido algo difícil nesses últimos tempos você entender o que se passa na mente dos jovens. Verdade. E eu tenho um filho jovem. Como eu falei aqui da primeira vez que eu estive aqui, o mesmo conhece a minha esposa, a minha família. E assim, se tratando de filho, eu gostaria de falar um pouco acerca de Lucas. Lucas capítulo 15. Fique à vontade. Amém? No livro de Lucas capítulo 15, verso de número 11, a Bíblia vai nos falar acerca de uma parábola, onde Jesus ele faz questão de falar sobre a mesma. Ele vai iniciar o diálogo dizendo: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o menor, ou mais moço dele, disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, ou a sua parte da fazenda, vivendo dissolutamente. Ó, pastor, o que me chama a atenção para vocês que nos ouvem nesta noite é algo interessante. Primeiro que o pai ele só poderia ter esta atitude depois que ele morresse. Aí quem ficasse saberia a sua parte por direito. Só que o que acontece? Este filho, ele tem uma atitude que muitos têm no dia de hoje. Quando abrimos os noticiários, pastor, nós vimos muito isso. Filho querendo algo que não deveria naquele momento. Ou seja, quer tomar parte de uma herança adiantada. Aí aqui eu já entendo uma coisa. Para você jovem, para você que é filho, independente da idade, independente do tamanho, já digo uma coisa para você. Não queira adiantar aquilo que é seu por direito. Até porque você já sabe que é seu. Então você não tem um porquê se adiantar. Porque quando isso acontece, pastor, logo entendemos que vai ter problemas. Até porque ele ainda não está preparado para receber aquela herança que é dele. E tem um agravante aí, né? Já te cortando aí. Sim. Falar de herança com pai vivo. E isso é um perigo. Desejar a morte, né? Desejar a morte. E se nós observarmos, porque eu falei acerca de filhos, como eu disse, eu tenho um filho. Isso. E os filhos de hoje, pastor, são totalmente diferentes dos filhos de antigamente. É bem verdade que antigamente nós falávamos para um filho: olha filho, hoje eu não posso lhe dar isso. Ele aceitava que não podia receber aquilo naquele momento. Só que hoje as coisas mudaram. Hoje existe o perigo das redes sociais. Verdade. E isso influencia muito os nossos jovens. Verdade. Eu tenho muito o cuidado de não deixar meu filho o tempo todo exposto a redes sociais. Porque, de certo modo, influencia muito a mente deles. Misericórdia. Ainda se tratando de jovem, pastor, o que me chama a atenção, sabe o que é? Antigamente, nós não tínhamos a preocupação de criar certas coisas para atrair o jovem. Simplesmente a gente usava o ensinamento da palavra. Hoje em dia é diferente, as coisas mudaram. Para você atrair um jovem, você tem que fazer grandes eventos, quando na verdade isso não é necessário. A Bíblia vai dizer: ensina a criança no caminho em que se deve andar. Ou seja, de que forma nós ensinamos os filhos? Nós que somos cristãos, com a palavra de Deus. Verdade, Lázaro. O senhor vê de uma forma diferente? Não,
Lázaro, você, já dando continuidade Sim. no bate-papo aqui, a gente vai ver Ananias, Azarias e Misael Sim. e Daniel. Não são eles? E isso, são levados ali cativo para a Babilônia. Eles não estão em acampamento de carnaval. Não estão em um passeio turístico. Eles estão cativos. Mas quando eles são confrontados acerca daquilo que lhe foi ensinado, ou seja, na contaminação de comidas alheias, eles decidem o quê? Que não. E o contexto ali era de tristeza. Verdade. Os pais estavam mortos, eles estavam tristes, Isso. que eles poderiam dizer assim, ser fiel a Deus numa situação dessa? Negativo. Se cumpre o que está escrito, ensina o teu filho Num caminho. o que deves andar, né? E quando eles forem grandes, Não se desviará dele. Eu queria encontrar os pais de Daniel, de Misael, Azarias e dar um abraço neles. Porque o ensinamento de ontem serviu para aquele momento. Sim. Entendeu? Então você vê jovens Justo. não estavam participando de escola dominical, não estavam participando de coreografia, atrativos, mas a fidelidade. Era a mesma. E aí, Daniel, você vai comer? Aí Daniel olhou assim para Misael, papai não. E você, Ananias? Não. E você, Azarias? Não. O que foi que a gente aprendeu? Pode Isso. continuar. Aí o senhor vê, né? Olha que interessante também, dentro desta palavra. Todo pai, ele quer o melhor para o seu filho. Sim, sim, Toda mãe, ela quer o melhor para sua filha. sim. Até porque ela já viveu. Então ela sabe os perigos que o mundo oferece. Ela sabe o perigo que a amizade, certas amizades vai oferecer. Eu, como um pai, eu desejo para meu filho que ele cresça na graça, no conhecimento e na obediência. Porque quando você cresce na graça, você cresce sabendo que você tem que seguir as coisas que a palavra de Deus lhe ensina. A graça. A graça. É. Tá entendendo? Isso. A graça tudo supera. É. Até porque, se tratando da graça, favor imerecido, nós não merecemos. Verdade. Isso quer dizer graça? É. Até porque quando Paulo ele vai passando por certas aflições, ele questiona o Senhor para que Deus tirasse, livrasse ele daquilo. Deus aí vai dizer, olha Paulo, a minha graça, isso te basta. Em outras palavras, quem era você, Paulo? É verdade. O que você passou lá atrás, Paulo? Então fica com a minha graça. Porque a minha graça vai suprir a sua necessidade. Por isso que nós devemos ensinar ao nosso filho crescer na graça. Porque quando vir a adversidade, ele vai lembrar, a graça do Senhor, ela me basta. Eu fico triste dentro de um assunto desse, porque o seu filho é bem-aventurado. O seu filho, os nossos filhos. Sim. Porque tem crescido no berço evangélico. E nós, por misericórdia, nós estamos tentando ensinar no caminho. Eu vi uma cena, uma vez aí no Luso, de uma senhora de idade fazendo a maior baixaria dentro do ônibus, final de semana. E quando aquela senhora desce do ônibus, fecha a porta aí, pai. Desce uma criança na frente dessa senhora. Ou seja, tinha a característica de neta. E ela vinha fazendo a baixaria atrás. E eu falei, misericórdia, meu Deus. O que é que essa criança está aprendendo? Essa criança... eu vou tornar a repetir. O que é que seu filho vê na sua casa? Isso. O que é que minha filha vê aqui? Justo. E quando a gente vê crianças vulneráveis, eu me lembro, eu vou falar esse assunto aqui, eu me lembro que na minha casa não tinha porta de quarto, era cortina. E havia uma preocupação dos pais
para um momento íntimo. Sim. Se a gente estava dormindo mesmo. E hoje, diante de tanta bebedice, diante de tanta lascívia, as crianças vendo tudo, observando tudo, baixarias, a gente fica triste. Fica. Pois não, Lázaro? Fica. Pois não. E assim, pastor, como eu disse, né? O pai que se preza, ele quer sempre o bem ou o melhor para os seus filhos. Eu falo isso com toda a propriedade, porque eu já vi pessoas que muitas das vezes é até envolvido com coisas ilícitas, de ele chegar para o filho e dizer, olha, eu não quero você nesse meio. Embora ele esteja, ele diz, olha, eu não quero você nesse meio. Porque ele sabe que é algo que vai de encontro à verdade, que é a palavra de Deus. Então, assim, pastor, outro detalhe que me chama a atenção dentro deste tema, o qual nós abordamos nesta noite. Acerca de filho. Acerca de filho. Está entendendo? Acerca de filho. O que acontece? Este pai, ele não queria que aquilo acontecesse. Creio eu que aquele pai, ele até tenta negociar. Olha, meu filho, aqui você tem tudo. Por que você quer ir embora? O que você tem aqui, o que você precisa que você tem. Então não vejo por que você querer ir embora. Quantos pais agora que estão nos ouvindo falou para você, filho, disse, meu filho, não vai embora. Meu filho, não tome essa atitude. E você, muitas das vezes, por capricho, por desejos impossíveis, tomou essa atitude e foi embora. E o que é pior, hoje em dia chora arrependido. Aquele filho, ele tinha tudo na fazenda do pai. E o pai disse para ele, creio eu, que o pai disse, filho, não vai, fica. E ele simplesmente foi. Com certeza. A Bíblia vai dizer, pastor, como nós falamos nesta noite, que devemos ensinar a criança. Só que chega uma parte da vida que nós não podemos mais tomar atitude pelo filho. A Bíblia vai falar no livro de Ezequiel, tanto a alma do pai quanto a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Então não pense você, pai, que você toda a vida ensinou a seu filho. E seu filho agora tomou uma atitude contrária daquilo que você ensinou. E quebrou a cara. Não leve esta culpa. Porque você ensinou. Se desde quando nós ensinamos aos nossos filhos a fazer o que é certo, e ele deixa de fazer, você não é o culpado, não. Te provo na palavra de Deus. A Bíblia vai falar acerca de um certo homem. Homem esse que cresceu forte, derrotando os inimigos filisteus, diga-se de passagem. Os pais ensinaram a ele e disse, olha, Sansão, casa-se com uma das nossas. Mas ele achou por bem, pastor, a casar com mulheres estranhas. E isso causou um grande estrago na vida dele. Um detalhe aí, mesmo sendo o propósito de Deus, sim, para destruir os inimigos, mas mesmo sendo o propósito de Deus para destruir os inimigos, conta aí o fim de Sansão, conta aí. Mesmo sendo o propósito de Deus para destruir o inimigo, usando a desobediência de Sansão para com o seu pai, seus pais, conta aí o final. O que acontece? Sansão agora é induzido pelo seu erro. E essa indução que ele tem levou à morte. Perdeu a vista, ou seja, ficou cego, certo? E o que é pior, perdeu a sua vida. Porque Deus poderia falar assim, não, eu vou relevar, sim, né? Porque o que quis Sansão fosse procurar uma mulher de Tina, né? Da região de Tina. Eu vou relevar, eu vou traçar aqui um caminho, um final feliz para Sansão. Negativo.
Deus usou a desobediência dele, poderia assim, não, vai acabar bem, não. Toda desobediência, principalmente você, filho que nos ouve, você, filho que já tá até se arrumando aí para sair, Sim. entendeu? Você parou aí agora e ficou ouvindo aí, é com você mesmo que Deus está falando. Verdade. Escuta aí. Como foi que acabou? Morte. Porque a Bíblia vai dizer que para cada pecado há uma consequência. Romanos capítulo 6, versículo 22. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sansão escolheu a pior parte, que foi a parte da desobediência. Ele brincou com o pecado. Ei, jovem, não brinque com o pecado. O pecado no início, ele possa até ter um sabor atraente. É prazeroso, a Bíblia diz que o pecado é prazeroso. Porém, ele traz morte. Verdade. Verdade. Ele traz morte, pastor. Verdade. E quantos têm pago preço por conta da desobediência, que é o pecado? Eu uma vez, Lázaro, eu coloquei, tá no YouTube, honra o teu pai e a sua mãe. Tá lá no YouTube, lá. E eu vinha falando sobre honrar significa dar privilégio. Isso. Honrar é a primícia. Ouvir primeiro, não os conselhos dos amigos, Verdade. mas sim da mãe. Deus, ele dotou a mãe com uma unção espiritual, Lázaro. Uma unção espiritual que, independente que ela seja alcoólatra, Sim. que ela seja, como é que eu posso dizer, de uma forma que o filho acha que não deva honrar, existe um princípio. Sim. Um princípio espiritual na vida dos pais. E se esse princípio não for obedecido pelos filhos, é morte. É morte. Verdade. É morte. É morte. Se eu não me engano, Provérbios 14, 12, ou é 12, 14, é 14, 12. Há caminho Sim. que parece Ser perfeito, mas no final dele é morte. são caminho de morte. De morte. Pois não, Lázaro, tô te cortando hoje demais, né? Fique tranquilo. Nós estamos dialogando. Aí voltando para a passagem onde nós lemos. Perceba que a Bíblia vai dizer que aquele filho, aquele jovem, moço, depois que ele tem a atitude de pedir ao pai, não demorou muito tempo, ele junta tudo e vai embora. Quem sabe você até já juntou tudo aí, sem que seus pais soubessem. Tá tudo arrumadinho aí. Aí os pais estão achando que você arrumou o seu guarda-roupa, tá achando que você ajeitou o seu quarto, quando na verdade o seu pensamento é outro. Mas cuidado, cuidado, jovem. Não se deixe se levar. Não se deixe se induzir com essas coisas. A Bíblia diz que maldito e enganoso é o coração do homem. Não se deixe se levar. Há caminhos que parecem ser perfeitos, mas o final é de morte. Pode continuar? Pode. Nessa hora, Lázaro, isso que você colocou aí, que já preparou a roupa, sempre tem um amigo, vá, rapaz, conte comigo. Lá tem 2 quartos. Não, você fica comigo lá um tempo. Querido, a recepção, ela é boa no começo. Sim. Mas quem recepciona, vai cair a ficha que a sua privacidade foi embora. Justo. Que aquela recepção no começo era agradável. Mas ele vai observar que o controle você tá na mão da televisão. Verdade. Que a hora dele tomar banho, você tá no chuveiro. O lugar que ele deita no sofá, você tá em cima. Sim. E o que é que vai acontecer? Começar a ouvir indiretas. Sem falar, Na pastor, casa de meu pai não tinha nada disso. sem falar que vai chegar uma hora que esse seu amigo, Sim. que se disse amigo, vai procurar uma roupa dele e não vai achar. E a culpa vai cair sobre quem? Misericórdia. Sobre você. O perfume. Poxa, meu perfume tá acabando muito rápido. O que é que tá acontecendo? A água do chuveiro. Rapaz,
o pedaço da carne. E aí? Cuidado, jovem. Cuidado, jovem. Qual o melhor conselho? Fica na casa do teu pai. Esse é o Mãe é melhor chata? conselho. Nós que pensamos. Pai não é chato. Não, A gente que pensa. verdade. Não sabendo que o pai, Lázaro, ele veio primeiro nesse mundo. Sim, E conhece os buracos da vida. vida. Com certeza. Conhece os perigos desta. Vida. Mas meu colega. Mas minha colega é gente boa. Todo mundo que eu trago aqui em casa, a senhora não gosta. Mãe, ela tem visão de raio-x. É. Chegou na porta, ela Ela percebe, ela já nota. percebe. Ela nota. Ela Olha, percebe. sabe, essa amizade não é boa. Quando essa visita foi embora, que a mãe chamar no canto, meu filho, quem é esta? Quem é esse? Eu quero te dar um conselho, meu irmão. Meu jovem. Escuta